Tenho observado nos últimos tempos um risco que nós corremos com a integração entre a ufologia e a espiritualidade. Não que eu seja contra, ao contrário, sou muitíssimo a favor disso, mas é que eu percebo que muitas vezes aquilo que ficava na conta de Deus passou depois a ficar na conta de algum santo, passou depois a ficar na conta de algum médium, passou depois a ficar por conta de algum espírito, agora está ficando por conta dos ETs. E isso não é por culpa deles, é por culpa nossa. Ô povo pra gostar de uma igrejinha, viu? Que o ser humano tem uma necessidade intrínseca de conexão com o transcendental, isso está muito claro. Isso é constante, isso é uma manifestação constante em todos os momentos ou em todas as etapas da nossa civilização, até onde nós nos recordamos, até onde nós a conhecemos. O ser humano tem esse ímpeto, esse desejo que o compele, que o incentiva, que o desafia, que o provoca a buscar uma realidade que transcenda, ou seja, que vá além dos limites físicos da terceira dimensão, dos limites físicos daquilo que ele pode enxergar com os olhos. Sobretudo, quem sabe, diante da morte. O ser humano ele precisa entender a continuidade, ele sente esta necessidade de reconexão, de conexão com este universo que está além da realidade como ele a percebe. Isso é natural. Talvez até o seja justamente porque é de nossa natureza não sermos, ou a nossa natureza não se limita a realidade física, é de nossa natureza, a natureza da nossa realidade, a natureza daquilo que nós somos, vai além. Começou antes, continuará além. Então a busca e, sobretudo, a necessidade que o ser humano tem da prática de uma religião, de alguma forma tenta satisfazer esse ímpeto. O próprio termo religião, que é o religare, né? A religação, a reconexão, etc. e tal, vai dizer muito sobre isso. O que eu tenho percebido, no entanto, é que existe um perigo em tentar se criar a religião dos ETs agora, ou a igreja dos ETs. Isso é um problema muito sério. É um problema muito sério porque isso diminui, desqualifica e enfraquece o poder filosófico da ufologia, o poder de transformação que as reflexões a partir do estudo da ufologia devem trazer para o nosso cotidiano. Eu já gravei aqui outros 2 vídeos sobre ufologia para quê mesmo e o novo paradigma ufologia e espiritualidade, dou uma base disso e aí eu vou mostrar minha preocupação para vocês. Você tem hoje um número muito grande de contatos ou mesmo de abduções que estão acontecendo em nível mental, né, com corpos mentais ou em nível espiritual, vamos dizer assim. Mas o que tem acontecido é que a partir das habilidades mediúnicas, que são embasadas nas capacidades da mente humana, a mente é a base da mediunidade, André Luiz explica isso nos domínios da mediunidade. A partir da habilidade mediúnica das nossas mentes está acontecendo muitos contatos. E muitos contatos se iniciaram sobretudo com médiuns já experientes, com médiuns que já tinham algum tipo de prática há alguns anos e que desenvolveram propensões ou foram neles desenvolvidas propensões para que esse intercâmbio de informações acontecesse e passasse a figurar no trabalho público desses médios, trazendo à tona essa realidade. A grande questão não é por culpa dos médiums, talvez, mas muito menos por culpa deles, e muito mais por culpa
do povão, que o povão é triste, vocês sabem como é que é, uma dureza. Essa comunicação meio que passou a figurar como uma espécie de religião, passou a figurar como uma espécie de última esperança. Aquele que está procurando a cura, pede para Deus, Deus não atende, pede para o santo, o santo não atende, pede para o médium, o médium não atende, pede para o espírito não atende, vai pedir para quê? Vai pedir para o ET. E o ET passa a figurar novamente como um salvador da pátria. E aí eu penso assim que haja um contraste com a verdadeira intenção do contato, com a verdadeira intenção daquilo que se quer a partir da exposição dessa realidade, que é justamente uma liberdade no pensar e no agir, uma liberdade no pensar, no agir e no atuar a serviço de um bem maior. Se nós ficamos presos à condição desse extra-terreno, ou extra-físico, ou extra o que você quiser, se nós ficamos presos à condição de que ele vai curar, de que ele vai fazer, de que ele vai passar uma mensagem, de que ele vai curar um mal físico ou um mal espiritual, de que ele vai fazer, de que ele vai nos salvar de uma guerra, de que ele vai impedir que as bombas explodam, que ele vai impedir o apocalipse. Se nós os colocamos nessa posição divinizada, nós estamos abrindo mão da nossa verdadeira vocação. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu não estou dizendo com isso que eles não estejam atuando em campos de estudo dedicados à cura do corpo físico, do corpo mental e do corpo espiritual do ser humano. Eu não estou dizendo isso. Até porque eu entendo que é justamente esse intercâmbio e essas técnicas que vêm sendo utilizadas por eles para restabelecimento da harmonia integral do ser humano é que vão fazer a nossa ciência avançar para um novo período, para um novo tempo. Então, assim, eu não estou dizendo que não estou negando a atuação deles nesse sentido. O que eu estou é fazendo uma crítica à nossa dependência disso e à falta de curiosidade e traquejo científico da nossa parte em querer buscar mais sobre como eles estão atuando e por que eles estão atuando e quais são os meios em que eles estão atuando, para que daí sim a gente possa importar ou fazer um intercâmbio entre esse conhecimento e a nossa forma atual de praticar medicina. Então, falta, na verdade, a nossa postura e não a deles. Não estou negando que estejam, porque, de fato, a gente tem visto muitos resultados interessantes por aí nesse sentido. Nós estamos abrindo mão do nosso verdadeiro potencial e penso eu que esses contatos tenham, sobretudo, o objetivo de desenvolver em nós o nosso potencial pleno, não neles, porque aparentemente eles estão um pouquinho melhor do que nós. Um pouquinho, coisinha. Eles já estão um pouquinho melhor. A questão é que nós agora que precisamos aprender a independer da religião ou a independer do cenário religioso, dos símbolos religiosos, dos rituais religiosos, nós precisamos começar a nos independer desses elementos para estabelecer uma conexão verdadeira com o transcendental, para estabelecer uma conexão que não só faça sentido, mas desperte em nós a plenitude dos nossos potenciais. E quando eu falo plenitude dos nossos potenciais, eu estou falando sobretudo das nossas capacidades parapsicológicas, da capacidade da nossa mente, que ainda precisa ser muito explorada, muito desenvolvida. Eu estou falando de aposentar esses médiums midiáticos, esses médiums famosos, esses médiums pontífices. Eu quero que eles sejam aposentados. Eu vejo uma era em que eles vão perder os empregos, em que eles vão vender menos livros, em que eles vão ter menos seguidores. Porque livres pensadores espiritualizados, cujo potencial esteja plenamente desenvolvido, não seguem, eles se movimentam como um só bando, como uma só onda, como uma só coisa, né? Eles são movidos diretamente pela própria espiritualidade. Nós precisamos avançar para um cenário onde a mediunidade não seja um privilégio de um, mas uma característica de serviço de todos. A mediunidade precisa ser democratizada.
E nesse sentido, cada vez mais as pessoas que forem contatadas ou que iniciarem um processo de intercâmbio de conhecimento com esses seres que nós ainda não entendemos direito se são extraterrestres, extrafísicos ou extraplanos ou extra alguma coisa, sem querer ficar fazendo propaganda do mercado, eu penso na mediunidade democratizada, eu penso na mediunidade na mão de todos, eu penso que assim, o desenvolvimento é uma obrigação de todos nós. Agora, como é que eu desenvolvo? Pô, desenvolve no serviço, desenvolve a serviço, né? Porque eu te garanto, se você ficar tentando acertar 6 dezenas da Mega Sena com clarividência, meu amigo, você não vai desenvolver coisa alguma. Parece que tem uma regrinha aí, oculta, né? Mas que se torna muito clara na medida da prática, que é assim, a mediunidade se desenvolve no serviço do outro, no serviço para o outro. Então, assim, ao invés de buscar salvadores ou pessoas ou caras especiais que vão resolver a nossa vida, talvez seja momento, com muito cuidado e com muita maturidade, de nós sairmos um pouco dessa condição de seres ou civilização que precisa ser salva, para começarmos a assumir de fato a nossa posição de civilização que precisa começar a salvar-se, que precisa começar a resolver-se, que precisa começar a entrar na maturidade espiritual que esses novos planos, esses novos tempos, essas novas eras que estão chegando vão nos exigir. Nesse sentido, vamos parar de ficar pensando, quem sabe, em qual a religião dos ETs, ou formar uma nova igreja dos ETs, para, como eu tenho dito aqui, nos deixar afetar filosoficamente pelo impacto dessa notícia, pelo impacto dessa realidade, dos conhecimentos que essa realidade vão trazer para nós. E mais do que isso, ao deixar-se afetar pelos impactos filosóficos que essa realidade vai nos trazer, nos colocar a serviço do próximo, nos colocar a serviço do todo, da civilização como um todo, da humanidade como um todo. Mas, ao dizer isso, a humanidade é muito grande, né? A civilização é muito grande. Então se coloca a serviço desse que está do lado, que já está bom demais. Você vai ver que quem trabalha não tem muito tempo para ficar dodói.